Sendo assim, eu convido a nossa amiga Zaninha, levante a mão, por favor, para fazer para nós a prece inicial. E logo após a prece, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, Não Coloqueis a Candeia sobre o Alqueire, com o nosso irmão Baldo. Então, muita paz, muita luz, um ótimo estudo a todos, e com muita harmonia na sala, e muita paz. Um beijo. Passando, Zaninha. Queridos irmãos, boa tarde. Vamos então nos harmonizando, entrando em sintonia com o plano maior, para que possamos assistir essa palestra, podendo assimilar o que vai ser dito na sala, e que possamos todos estar em paz e harmonia, para que os estudos fluam da melhor maneira possível. E que o irmão Baldo possa fazer uma boa palestra, intuindo pelos nossos amigos espirituais. Que assim seja. Muito obrigado, Zaninha, muito obrigado, Silvio. E, naturalmente, nós agradecemos a espiritualidade dos dois planos, sobretudo a encarnada, aos amigos que estão presentes, porque sem os meios seria, eu diria, não impossível, mas seria muito difícil nós realizarmos esses estudos. Antes de chamar o nosso amigo Baldo, eu gostaria que vocês digitassem um número de 1 a 288. Por gentileza, meus irmãos. 22 o Asser digitou. E 22, relativamente àquele livro Minutos de Sabedoria, diz textualmente o que se segue. Cumprimente os seus amigos com alegria. Muitas vezes, uma simples educação alegre e espontânea conquista um coração e consola uma dor. A saudação triste e a crabunhada pode instilar veneno num coração alegre. Derrama alegria e bondade ao encontrar uma pessoa conhecida e já terá conquistado os benefícios de uma boa ação meritória. Que seus amigos sintam o calor do seu coração afetuoso no simples cumprimento alegre. E o que custa, né, meus irmãos? A gente levantar e dizer bom dia. E eu aqui agora, nesse exato momento, falar assim também, bom dia, boa tarde a todos. Então, na verdade, e até o Asa pediu para que a gente também lesse a 22, sempre a gente faz uma mensagem, mas como o André Lourenço colocou, o 12, a própria Asa insistiu que a gente lesse, mas finalizando relativamente ao cumprimentar, ou desejar um bom dia, desejar uma boa tarde, você cumprimentar uma pessoa, ouvir, pôr a mão no ombro, isso é extraordinário, meus irmãos. E nós ganhamos o dia com isso. É a verdadeira caridade. E o fato da nossa irmã Assa pedir para que nós lêssemos também a solicitação do nosso amigo André Lourenço, que é a 12ª, e a 12ª nos diz o seguinte: não aceite maus conselhos, não se deixe sugestionar por palavra de desânimo. Sempre existe uma saída para qualquer problema, por mais complexo e difícil que nos pareça. A força divina que rege os universos está dentro de nós. Ligue ao pensamento universal de bondade e amor e vencerá todos os obstáculos. Porque, na verdade, esses dias até contei na última sala do Pirilampo a história do vagalume que tem um tigre correndo, mas sempre nós temos um tigre atrás da gente, para quê? Para disseminar, para apagar,
para nos trazer o desame para apagar essa luz. Então a gente não deve se amofinar, não deve correr, não deve olhar para baixo, não deve aceitar esses maus conselhos, ou alguém que quer apagar essa nossa luz. E como nós somos sabedores, é como aquela árvore do bom fruto, né? A árvore do mal e do bom fruto, que a árvore boa não dá um mau fruto e vice-versa, a árvore má não dá um bom fruto. Esse Espírito é ou não de Deus? Nós assim o saberemos pela mensagem que demanda daquele exemplo da psicografia ou da psicofonia. Então não podemos deixar-nos disseminar, contaminarmos pelos maus conselhos, pelos maus exemplos, né? Então sempre devemos seguir o caminho do bom, do bem e do bom. Muito bem, meus irmãos, passaremos agora o estudo da tarde. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, né? Não vamos abafar, vamos deixar essa luz sair, vamos iluminar. E para falar relativamente a esses estudos, da clarificação, da luz, da disseminação do bem, vamos chamar o nosso irmão Balque, que está aqui presente. Balque, é com você. Paz e luz e atenção, meus irmãos. Tudo de bom. Boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ilumine. Que Deus nos proteja. Aqui estamos nós, felizes, radiando alegria, cheios de boa vontade. Porque certamente nós carregamos em nós, cada um de nós, essa luz, a luz maravilhosa do bem. E vamos saber, e vamos falar, vamos estudar hoje o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala exatamente sobre aquela passagem em que o Cristo disse: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. De imediato, nós sabemos da necessidade que nós temos de colocarmos sempre, mas sempre para o próximo, aquilo que nós já sabemos. Os ensinamentos que recebemos, nós devemos colocar para o próximo, para os nossos filhos, para os nossos colegas de trabalho, né, no trabalho de assistência social, enfim, para todos que se encontram no nosso caminho. Significa isso que nós estamos colocando a luz na candeia. Isso significa que nós somos luz? Não. Nós ainda somos uma luz um tanto quanto apagada. Então, colocando os ensinamentos no candeeiro para que eles vejam. Se eu não fizer isso, gente, se nós não fizermos isso, nós estamos sendo egoístas. Nós estamos guardando só para nós alguma coisa que nós aprendemos. E nós aí estamos retendo essa coisa. Por isso nós devemos colocar tudo que nos faz bem, tudo, no favorecimento do crescimento do nosso próximo, daquele que está caminhando conosco. As boas oportunidades que temos, nós devemos que muitas vezes não tiver essa mesma oportunidade que nós. Nós devemos fazer exatamente como outros que já fizeram isso conosco no passado recente. Isto é a caridade de clarear as nossas mentes, o nosso caminho. Então, vamos colocar para aqueles que querem ver. Para aqueles que querem ver. Porque nós sabemos que muitos têm olhos físicos, mas são cegos espiritualmente, porque não querem enxergar. Então nós sabemos
que há uma necessidade de nós compartilharmos com o nosso próximo tudo aquilo que nos faz bem. Nós sabemos disso. Nós sabemos dessa necessidade. É o conhecimento, diz o André Lourenço. Exatamente. E nós temos lá, no capítulo 24, que diz por que Jesus falava em parábolas. Porque o povo daquela época era um povo desprovido de conhecimento. E Jesus, ele precisava de dar um ensinamento moral. Ele exemplificava com acontecimentos práticos. Né? Jesus tinha que usar muita simplicidade para tocar aquele povo. Pois aquele povo eram tal qual crianças. É o caso, nós não podemos querer dar à criança a matemática sem antes passar pela aritmética, não é mesmo? Nós somos como crianças. Quando nós queremos aprofundar em um determinado assunto, nós devemos estudar esse assunto desde o início, a base do ensinamento até o ensinamento mais complexo. Jesus, ele estava convivendo naquela época com um povo bastante rude intelectualmente, com algumas exceções, é claro. Então, a maneira que ele tinha como passar os seus ensinamentos era contando histórias, que são as parábolas. E ele relatava fatos que aconteciam com aquele povo no dia a dia. Quando ele lá disse, não procureis os gentios. Gente, será que o Cristo discriminava aquele povo? Será que ele fazia pouco caso daquele povo? Será que os gentios não procuravam saber a verdade? Aquele povo era pagão. Mas não, Cristo não faria isso. Ele quis dizer para seus apóstolos, não procureis os gentios, para não perder tempo, porque ele preferia que eles fossem ter suas ovelhas perdidas lá da casa de Israel, porque lá estavam preparados para ouvir a mensagem. Lá sim, os gentios, eles iam questionar, eles eram céticos, eles não acreditavam, eles só acreditavam naquilo que eles queriam acreditar. O Armando coloca ali que as pessoas que têm preguiça de fazer estudo depois saem atirando para todas as direções. É uma verdade. Mas por isso, ontem numa sala eu vi alguém colocando na área de texto, dizendo que seria um crime nós darmos o livro Nosso Lar para um iniciante no Espiritismo. E depois me parece que uma outra amiga colocou que violetas na janela também, o tema me parecia, era falava sobre suicídio. E essa pessoa que colocou na área de texto, ela estava dizendo exatamente que às vezes essa leitura é prejudicial. É verdade. Nós não podemos dar para uma criança algo que está afeto a um universitário. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua forma, uma escada para que a gente possa chegar aos píncaros. É necessário que nós primeiro pisemos no primeiro degrau por degrau. Então, o estudo espírita requer, antes de mais nada, uma base sólida, para que a gente possa realmente acreditar. Exatamente, Jean, passinhos de bebê, engatinhamos. No início do Espiritismo, nós precisamos engatinhar e ter sempre ao nosso lado alguém para dar a mão para que nós possamos nos colocarmos de pé e continuarmos essa caminhada. Eu, graças a Deus, eu tive Martins Peralta para me dar a mão. Foi o meu professor de catequese. Então ali ele começou a estudar o quê? A base do Espiritismo. Nós
temos, às vezes, como diz o nosso amigo Armando, preguiça de estudarmos as obras básicas, até porque o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, aliás, praticamente toda a obra, não é livro para se ler, é livro para estudar. É um livro que nós temos que ter constantemente conosco, a vida inteira. Porque, à medida em que nós vamos crescendo, as respostas que são nos dadas tornam diferenciadas à medida que nós vamos tendo um comportamento mais responsável, mais sério para conosco. Por isso, essa importância. Brás colocou, será que milhões de pessoas não vieram para a doutrina após ter despertado por um romance? Sim, Brás, eu acho lindíssimo. Eu, por exemplo, meu nome é oriundo, minha mãe me deu o meu nome em função daquele romance Renúncia. Eu me chamo Ridan Alcione. O Alcione foi me dado em função que minha mãe tinha lido o livro Renúncia. E foi ali que começaram os estudos. Mas eu digo o seguinte, é preciso que a gente tenha bastante responsabilidade para que a gente possa dar essa luz, colocar essa luz, porque a luz em demasia, de repente, é para as pessoas. Não é? Tudo em excesso, tudo em quantidade exagerada, não é bom. Os antigos já diziam que tudo demais é sobra. Não é? Menino colocou, nossa, mas isso é um grande equívoco, que pena. Ainda bem que não presenciei isso. Ia ser difícil ficar sem comentar, que pena. Pois é, menina, eu ouvi isso, mas também não comentei. Né? Bom, então vamos continuar aqui. Então, os apóstolos, naquela época, eles eram pessoas simples, né? E eles não tinham como receber os questionamentos e responder os questionamentos. Por isso, Jesus pediu que não procurassem os gentios. Mas até que, em certo momento, os ensinamentos do Cristo, o cristianismo, começou a chegar naquele povo pagão. Não é? Através de quem? Através de Paulo. Porque Paulo, ele fora antes um juiz e tinha condições intelectuais de discutir. Ele podia receber os questionamentos e participar da discussão. Tanto é que Paulo tornou-se o apóstolo dos gentios. Então, Paulo, era uma pessoa preparada. Ele era preparado, ele podia plantar naquele terreno árido que era o povo gentio, onde as criaturas questionavam muito o que estava acontecendo sobre a mensagem que estava sendo dada. Então Paulo se tornou o apóstolo dos gentios, em função disso. Outro item deste capítulo 24 é quando Jesus diz, sãos não necessitam de médicos. Isso já foi na casa de Mateus, quando os publicanos e lá umas pessoas consideradas de má vida sentaram-se junto a Jesus para tomar a refeição. Só que os fariseus, que eram um outro grupo de pessoas sempre prontas a observar e fazer críticas destrutivas, eles perguntaram aos discípulos, por que o vosso mestre se junta a pessoas de má vida? E Jesus ouvindo, respondeu, os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Quando ele falava dos enfermos, ele não falava dos enfermos do ponto de vista corpo físico, mas sim do ponto de vista moral.
que se ele falasse para as pessoas já instruídas moralmente, também seria bom. Mas seria a concentração de uma boa mensagem para pessoas que já sabiam ou tinham uma tendência bastante grande para recebê-las. Mas Jesus queria que pessoas necessitadas, pessoas moralmente doentes, como os publicanos, como as pessoas de má vida, ouvissem a mensagem e com isso a possibilidade de mudar. Então esse era o objetivo de Jesus. Esse era o desafio que Cristo havia feito. Era levar a mensagem a um povo necessitado. Levar a mensagem para os moralmente enfermos. Era o que ele queria. Ele queria que a sua doutrina, levantasse pessoas necessitadas, disciplinasse e elevassem essas pessoas. Então, quando ele fala dos sãos, ele fala sempre do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Mas nesse capítulo também, nós vamos ver a coragem da fé. Então, quando nós vemos nesse capítulo, nós vemos que ele vai crescendo, né, na amplitude dos seus conhecimentos. Então, quando Cristo disse, todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai. E todo aquele que me negar diante dos homens, eu o renegarei também diante do meu Pai que está nos céus. Quando a gente nota a palavra coragem, e a gente for fazer uma prova, vamos fazer uma prova aqui na sala. E se eu perguntar, o que é coragem? O que é coragem? Eu tenho certeza que nós vamos ter aqui inúmeras respostas diferentes entre si. Muitas. Nós procuramos ir no dicionário. E aí, nós achamos lá que coragem é a habilidade de confrontar a dor, o perigo, a incerteza ou a intimidação. Tudo isso do ponto de vista físico. Bom, deixa eu dar uma paradinha aqui para ler a área de texto aqui, que a menina colocou lá. Todo espírita e um espiritualista. É um espiritualista. Mas todo espiritualista não é espírita. Temos que ter consenso. Dizer isso não é espiritismo. Qual autoridade, nem tudo nos foi revelado. Exato. Exato. A coragem física é que nós somos compelidos a combater fisicamente ou a coragem moral. O homem sem temeridade, o homem destemido, ele motiva-se a ir muito mais além. Ele enfrenta os desafios com confiança. Ele não se preocupa com o pior. É um irresponsável. O corajoso, segundo essa definição, é um irresponsável. Ele não está preocupado com o pior. Ou seja, os nossos dicionários, eles falam da coragem sempre do ponto de vista, gente, da força física. A coragem física. Mas quando o Cristo, né? Quando Cristo, o André coloca aí uma frase muito boa, a coragem está em você, estar no escuro e tentar acender aquela luz. Armando, pergunto, o tema é sobre livros ou o Evangelho? Desculpe. É sobre o Evangelho, Armando, mas na área de texto, o livre-arbítrio impera e cada um coloca o tema. Eu preferiria se todos, né, falassem sobre o tema. A leitura, a menção que eu fiz aqui, o exemplo que eu dei aqui com relação à obra maravilhosa, lindíssima,
do nosso lar, de violetas na janela, da Patrícia, quando eu disse, eu mencionei aqui, foi exatamente para mostrar que, como todo remédio, ele tem que ser dado para o doente de uma forma conveniente. A receita, talvez, porque livros também funcionam muito como remédio, não é? Às vezes a gente precisa ler uma obra maravilhosa, a gente precisa ter uma leitura mais acessível, mais bem-humorada, não é? Nós, às vezes, precisamos de ler coisas mais sérias, coisas mais introspectivas. Cada tempo é um tempo, não é? E também de acordo com a nossa capacidade de interpretação. As obras espíritas, elas precisam muito de contar com o apoio das obras básicas para o entendimento. Até mesmo as obras que nós sabemos são de importâncias vitais no nosso aprendizado. Por exemplo, Memórias de um Suicida. Se for dar essa obra para qualquer pessoa leiga que não tenha conhecimento da doutrina, vai ficar apavorado, não é mesmo, gente? Exatamente, Marta. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas nós somos racionais, nós temos um raciocínio. Vamos ajudar, né? Vamos ajudar. Então, quando Cristo ele nos fala sobre essa coragem da fé, ele não fala mesmo sobre essa coragem de força física. Nós vamos ver que muitas vezes essas pessoas, essa coragem, elas colocam assim para não serem questionadas. São pessoas brutas, são pessoas rudes, não têm sentimentos, não têm emoção, se fazem de corajosos para intimidar o outro. Nós vamos ver que dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, existe uma frase que diz assim: é sempre uma fraqueza recuar diante da dificuldade de defender sua opinião e renegá-la. Mas há casos que isso equivale a uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Nós veremos que muitas vezes tudo que nós fazemos pode ser compatível ou pode ser classificado como uma fraqueza. Nós sabemos que o Cristo falava de uma coragem diferente. Se o ensinamento, se a boa nova, se o cristianismo, ou seja, se o ensinamento que nós recebemos na doutrina espírita fazem bem para nós, nos completam, nos confortam, nos consolam, nos dão ânimo, nos dão esperança, nós devemos ter a coragem de passar para frente esta fé que nós abraçamos. Agora, nós não precisamos fazer isso no sentido de querermos convencer, impingir a todos. Não. O que nós não podemos é esquecer daquilo que temos de responsabilidade com a doutrina. A menina coloca, inclusive, os espíritas esquecem de se iluminar com outras formas de conhecimento. Aí fica bitolado nela. Esquecemos que devemos ter a luz universal, se pararmos só no espiritismo. Seremos formadores fanáticos de opiniões. Verdade, demais essa verdade, menina. Você está coberta de razão. Nós precisamos abraçar mais, nós precisamos ter um espírito mais ecumênico, nós precisamos realmente respeitarmos de uma forma mais congratulante com aqueles irmãozinhos nossos que pertencem a outras religiões. Nós precisamos conhecer um pouco daquilo, ou muito, quem sabe, até para que nós possamos decidir de fato com razão, com raciocínio
racionalidade aquilo que nós queremos, nós não podemos ficar à mercê dos obrigatórios, vendo só o nosso horizonte, mais nada. Não, nós precisamos estudar, procurar, precisamos exatamente, André, evitar a separatividade. Nós devemos ser parceiros, ser mais, conviver mais. E é que tudo que nós temos recebido tem que ser compartilhado. Nós precisamos transmitir para aqueles que estão à nossa volta sempre. Então, quando Cristo fala daqueles que tendem confessar serem discípulos da verdade, esses não serão dignos de serem admitidos no reino dos céus. Ele fala das criaturas que são espíritas, mas quando são questionadas, até mesmo pelo senso, o senso não tem coragem de dizer, eu sou espírita. Tem muitos que não têm essa coragem. O senso, ele não tem nada, mas nada menos que uma resposta, é o que ele quer só. Então, tempos atrás, na minha adolescência, gente, era até difícil ser aceito como espírita. Primeiro que meus amigos, os colegas, eles tinham lá a sua vida na adolescência normal, o que eu também tive também. Minha vida de adolescente também foi normal. Eu fazia tudo o que eles faziam, tudo. Dançava, ia a baile. Baile naquela época, gente, era a dança, né? Hoje não sei como é que fala. Chamava-se baile. Eu me divertia, né? Jogava meu futebol, tinha meu grupo de amigos. Mas, domingo cedo, eu ia para o centro espírita. Aí, lá em Belo Horizonte, lá eu frequentei muito o centro espírita Célia Xavier, lá no bairro Prado, em Belo Horizonte. Né? E dali, a gente saía de manhã na vizinhança para promover a campanha do quilo, que era, a gente ia angariar mantimentos, né, para fazer a cesta básica dos pobres. A gente levava ali uma vida equilibrada. Mas claro que essa disciplina que foi imposta pelos meus pais, isso foi muito importante para mim. Então a gente deve entender que a pessoa pode e deve viver intensamente sua vida equilibradamente, fazendo o que lhe faz bem. O que a gente não pode é esconder o que a gente é na realidade, o que nós somos. Eu vou contar uma passagem para vocês. É uma história que diz que existia um homem. Ele era muito letrado, muito intelectualizado. E ele recebia, sempre em sua casa, um amigo. Passava um tempo, mas muito tempo juntos, conversava e tudo mais. Mas passado um tempo, esse amigo veio a falecer. Né? Desencarnou. Então, certo dia, um sonho, esse intelectualizado estava sonhando um sonho, ele desdobrou, já com um amigo no plano espiritual. E esse amigo dele, que havia desencarnado, ele se encontrava num hospital lá, acamado. Então, chegando lá, ele perguntou ao amigo desencarnado como estava sendo a identificação dele ali no mundo espiritual. Perguntou se ele sabia que estava desencarnado. O amigo então respondeu, eu sei que estou desencarnado. Mas ele, o desencarnado, começou a ter dúvidas sobre aquela pergunta. E aí eles começaram a conversar. E o amigo intelectual começou a falar sobre coisas espirituais, mais coisas abrangentes, dando conselhos, etc, etc. Foi quando o enfermo, o desencarnado,
disse para ele: você já sabia de tudo isso? Perguntou ao amigo. Quando eu o visitava à noite, todos os dias que eu ia para lá para sua casa, onde estavam os seus livros, onde é que você guardava os seus livros? Ele falava: eu guardava meus livros no meu quarto de dormir. Pois bem, eu estou vendo que eu não tinha um amigo, disse o desencarnado. Eu tinha uma pessoa que omitiu um esclarecimento, que poderia ter evitado muitos desagradamentos que eu estava a cometer. Hoje, eu sei o que eu fiz errado, o que eu era errado. Hoje eu tenho consciência disso. Mas, meu amigo, se você estivesse realmente querendo me ajudar, teria me dado essa palavra, essa boa palavra, não teria me escondido os seus conhecimentos, esses conhecimentos que me fez muita falta naquela época. Assim, gente, é a coragem da fé. Nós precisamos realmente falarmos, agirmos, termos condutas adequadas com aquilo que nós somos. Ninguém precisa sair por aí propagando, escrito na camisa, no chapéu, no boné, sou espírita. Não precisa disso. A gente precisa fazer isso na nossa vida. Nós precisamos pensar como espírita, como cristão, mas agirmos também como cristão, como espírita. Claro que o espírita, ele não é um ser perfeito, porque todas as religiões, todas, nos levam a Deus, todas, desde que elas sejam vivenciadas na sua virtude. Nós não precisamos escrever que somos isso ou aquilo. Nós precisamos sim termos conduta adequada. A conduta que nos compara e que nos aproxima a pessoas que têm dignidade. A conduta espiritual ilibada. Isso nós precisamos. Isso para nós é a coragem da fé. Quando nós praticamos realmente, nós estamos muito próximos de sermos reconhecidos. Então, no entanto, quando nós nos escondemos, quando nós nos omitimos, nós passamos a ter um conhecimento egoísta. A fé egoísta. A essa fé egoísta, ela é extremamente perniciosa, gente. Tudo que se fala e relaciona com o egoísmo é muito pernicioso. Porque o egoísmo só se cuida de si próprio. O egoísmo só faz isso. O egoísmo é capaz de ver o próximo, de chegar nele uma necessidade, de chegar numa situação em que ele possa participar de uma maneira positiva. Ele não se preocupa com os outros. Ele é o centro do mundo. Esse é o ser egoísta. E se nós fizermos isso com a fé, com o conhecimento, nós somos pessoas que nos omitimos. E isso é muito grave do ponto de vista do relacionamento. Aqui nós estamos, eu nesse momento, estudando e aprendendo com vocês, juntos. Coube a mim, por um convite do irmão X, vim fazer essa explicação, essa exposição desse tema. Para tanto a gente estuda, a gente busca nos livros, e isso a gente aprende. E certamente, eu no meu trabalho, junto aos meus filhos, aos meus netos, à minha família, aos meus amigos,
nas oportunidades que eu tiver, eu poderei falar um pouco mais sobre esse tema. Nós estaremos espalhando, semeando. Então, é muito importante que nós sejamos humildes nessa tarefa. Não é? Vamos buscar semear o muito ou pouco que cada um de nós temos. E respeitar, e responsabilizar-nos mais. Vamos responsabilizar mais as nossas atitudes. Vamos prestar mais atenção nos nossos procedimentos, nas nossas ações. Nós vamos encontrar, gente, muitos exemplos, mas muitos, de criaturas que tiveram a coragem de mostrar a sua fé. Maria de Magdala era uma prostituta, mas ela se motiva, se sensibiliza com a mensagem do Cristo. E ela procura Jesus, e quando ela procura o Mestre, ela fala: para ele, e Jesus responde: Maria, não precisa se desculpar. Maria de Magdala, Sandra. Maria de Magdala. Magdala. Mas então Jesus diz para ela: Maria, não precisa se desculpar. O que você tem é amor em excesso. Aplique esse amor para o próximo. E quando ela retornou à sua cidade, mudando o seu modo de ser, ela não é aceita. E nós sabemos disso, que isso acontece até hoje. Não é? A humanidade é difícil de perdoar. Então ela começa a andar pelo lado da cidade. Então onde ela encontra lá um leprosário. Ali ela se identifica com aquelas pessoas, né? Ela sente que poderia ajudar aquelas criaturas. Então ela passa a amar aqueles leprosos, dando-lhes comida, dando-lhes o atendimento que eles necessitavam. E ela morre leprosa. Mas ela teve a coragem de desenvolver e mostrar a sua fé. Nós vamos encontrar em Joana de Cusa. Joana de Cusa, que é uma das reencarnações de Joana de Ângeles. Esse espírito maravilhoso que sempre está nos trazer obras maravilhosas através da psicografia do nosso irmão Divaldo Franco Vieira. Ela se sensibilizou com a mensagem de Jesus. Ela procurou Jesus e falou: Mestre, para eu segui-lo, eu preciso abandonar meu lar. Eu preciso pegar meu filho e seguir, porque ele não aceita a boa nova. E Cristo disse a ela: não, Joana, volte para o seu lar. O seu lar é mais importante. Volte para o seu lar e faça no seu lar a prática da boa nova. Atenda às necessidades da ignorância espiritual do seu marido. Educa seu filho. E Joana passa a receber no seu lar jovens, crianças para os olhos do mundo. Eram crianças que trabalhavam para ela, mas eram órfãs, que estavam ali a receber a educação de uma mãe que eles não tinham mais. E ela teve a coragem de levar adiante a mensagem do Cristo dentro do seu lar.
nós encontramos também na doutrina espírita muitas. Francisco Cândido Xavier, Chico, nosso irmão querido, com essas obras todas que nós mencionamos a toda hora, que lemos, essa quantidade, centenas de livros, ele teve a coragem de decidir pelo Espiritismo, não é? Porque Chico Xavier, ele teve a oportunidade de ser um homem muito rico. Ele fazendo as apresentações dele lá em Belo Horizonte, onde ele foi convidado. Ele até chegou a ir. Ele chegou a ir a Belo Horizonte. Mas quando notou o que eram aquelas apresentações, ele retornou para Pedro Leopoldo e disse para seu pai: é aqui que eu vou ficar. Seu pai então disse a ele: filho, nós estamos passando necessidade e você vai continuar na pobreza, tendo a oportunidade de ser um homem rico? Mas ele teve a coragem da fé. E ali ele continuou. E mais todos nós sabemos o que ocorreu. Nós sabemos o que ocorreu. Portanto, meus amigos, meus irmãos, nós podemos sim praticar o que Jesus nos pediu. Nós podemos fazer luz. Nós podemos iluminar nosso caminho. E nós podemos espalhar esse foco de luz em favorecimento de todos aqueles que nos rodeiam. Paz e luz para todos nós. Muito obrigado a você. O estudo que eu pude chegar à conclusão foi esse. E digo para vocês que fico muito feliz com essa oportunidade, porque ela realmente clareia cada vez mais os nossos passos, o nosso caminho. Agradeço, peço desculpas se não for mais profundo, mas creio que a praticidade, a forma com que nós devemos usar de uma simplicidade, porque eu tenho visto que ultimamente a doutrina, ela campeia muito por um lado muito intelectualizado, muito profundo, pessoas preocupadíssimas com o lado científico, e deixando aquilo que é importante para nos ajudar na nossa reforma, na nossa mudança, na nossa capacidade de vencer esse grande adversário que somos nós mesmos. Então eu acredito que o Espiritismo, ele tem muito para nós, mas é preciso que nós, ao partirmos para o estudo, para a prática, é muito mais necessário que nós o usemos em nós mesmos, a começar em nós. Queremos atender aquele chamamento que o Espírita sempre nos diz, que fora da caridade não há salvação. Mas a caridade precisa ser iniciada em nós. Nós precisamos achar essa luz que brilha intensamente dentro de nós, e nós às vezes não temos a capacidade de enxergar. E ela está em nós. Basta que nós mergulhemos em nós mesmos e busquemos essa lâmpada maravilhosa que está acesa. Creio. Mas é preciso que nós sejamos mais humildes, menos orgulhosos. É muito importante isso. Perdoar. Nós precisamos estar constantemente nos perdoando
Se aqui nós estamos, há uma necessidade disso. Eu agradeço a vocês e peço a vocês que me perdoem se o que vocês escutaram não foi suficiente para alavancar em cada um de nós essa vontade de colocar a candeia no favorecimento de todos aqueles que nos rodeiam. Façamos luz, amigos. Façamos luz, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Passando para você, irmão X, o meu abraço. Muito obrigado pela oportunidade, irmão. Paz. Muito obrigado, Balque. Eu, em nome do grupo da espiritualidade e de todos os irmãos aqui presentes, nós agradecemos. Extraordinário estudo. Muito bom. Ficamos, e relativamente ao que eu estava digitando na área de texto, a Fraterna vai também posteriormente fazer um estudo aqui com a gente. Ela já se prontificou e ela fará o estudo. Nesse momento eu chamaria a nossa irmã Sil. Eu não estou vendo na sala. A nossa irmã Sil para... A Sil não está na sala? Muito bem. Em sendo assim, nós vamos... Eu não estou vendo a nossa amiga Sil. Veja bem, em sendo assim, nós vamos chamar, então, para encerrar os nossos estudos de hoje, a nossa irmã Shari. Ela tinha até dito-me que a irmã Shari ia fazer a prece final. A nossa irmã Sil ia pôr uma mensagem, ia ler uma mensagem, mas tudo bem. Então a nossa irmã Shari faça a prece final e eu voltarei logo em seguida colocando a música e agradecendo a participação de todos. É com você, minha irmã. Olá, deixa eu ver só. Tá ok o som aí pra vocês? Tá ok o som? Ok. Primeiramente, meu obrigado também ao Balse, né? Que está sempre nos trazendo assim reflexões, né? Muito obrigada mesmo. E perante essa sua exposição, meus irmãos, vamos à prece final. Perante a exposição do Balse, vamos fazer juntos a prece para significar. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, dai um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra,
Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, com poder, com bondade, com beleza, com perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer a vossa divina misericórdia. Dai-nos, Senhor, a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se repetirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Obrigado, Mestre Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos nessa sala, luz no caminho, reunidos em teu nome, em sua causa, para aprendermos o que Nina Coisa nos pediu: amarmos-nos uns aos outros. Graças a Deus. Muita paz, muita luz a todos. Irmão X, se você me permite, gostaria de deixar o recadinho para todos, que toda terça-feira nós estamos na sala Falando do Espiritismo na Rede Amigo, às 15 e às 21 horas. E o nosso querido irmão Said Shark Juarez, ele enviou e-mail, ele está na sala, ele pediu, para que eu pedisse desculpas a todos por ontem, porque ele ficou sem conexão, enviou o e-mail a mim e eu estou partilhando com vocês. Então, um grande beijo no coração de todos e até, hoje é quarta, até sexta-feira, aqui na sala Luz no Caminho. Com você, irmão Chico. Obrigado, minha irmã, meus irmãos. Novamente a gente agradece pelo extraordinário estudo ministrado à tarde pelo nosso irmão Balk. Obrigado pela participação de todos. E, novamente, ressaltamos que daqui a uns 60 e poucos minutos, esses nossos estudos estarão no YouTube como endereço acima, e as pessoas que não puderam ouvir ou quer ressaltar alguns pontos que não ficou bem claro, tem a oportunidade de ver novamente. Muita luz, muita paz, sintam-se abraçados. Eu colocarei uma música agora e vamos saindo gradualmente. Sexta-feira estaremos aqui novamente, meu irmão. Paz e luz. Eu não tenho nada pra dizer. Você parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo. E veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim.